Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Que Jesus nos abençoe nesta manhã de domingo, possa abençoar também os nossos telespectadores, internautas que nos acompanham no nosso domingo. Cada domingo nós repetimos esse ensinamento trazido por Jesus com muito amor, com muita fé e esperança de que o nosso hoje e o nosso amanhã serão muito melhores. Pois como Jesus bem nos esclareceu, de que conhecereis a verdade, porque somente a verdade vos libertará. Deixando claro também que além desse conhecimento que nos liberta, é preciso que nós pratiquemos o seu Evangelho em nosso lar. Porque o Evangelho de Jesus é luz. E a nossa luz somos nós que acendemos. Eu não tenho como acender a tua luz. É você que precisa acender. Tá? Nós temos aqui um grande impasse. Uma casa tem 4 pessoas e dificilmente as 4 fazem o Evangelho juntas. Só 2, às vezes só uma. Então será que nessa casa somente uma precisa de luz, as outras 3 não? As outras 2 não? Então é bom que nós nos interessamos pelo Evangelho de Jesus, porque a nossa luz somos nós que acendemos. Eu não tenho como acender a luz de vocês, eu tenho como orientar, eu tenho como te direcionar para acender essa luz, mas acender, eu só consigo acender a mim, tá bom? Então que nós tenhamos consciência disso, porque hoje, meus irmãos, nós temos um assunto de uma importância ímpar para a nossa vida. Assunto este que falará do alto perdão e do perdão. E eu já comentava no início, antes de abrir a transmissão, da importância de nós conhecermos o alto perdão para a nossa caminhada, para a nossa vida. Então que possamos ficar bem atentos, que possamos se voltar para esse momento de uma importância muito grande para a nossa caminhada, para que nós possamos de uma vez por todas aprendermos a nos perdoar e a nos tornarmos verdadeiros cristãos melhores, cristãos mais ligados a Deus, com a prática do perdão, principalmente para conosco mesmo. Tá bom? Então, nesses instantes, eu convido o nosso irmão Assis para que possa proferir a prece inicial por todos nós para a abertura dos trabalhos de hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus e rogar ao nosso Pai, nosso Criador, que nos abençoe nesse momento de aprendizado, para aprender a Tua Palavra, absorver o máximo do Teu ensinamento. Que o Senhor, meu Deus, nos ilumine em nosso caminho e em nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Nossa irmã Carla irá uma página do Minuto de Sabedoria. Bom dia. Bom dia. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça de que Jesus foi condenado e Herodes foi vencedor. Mas responda, qual dos dois foi verdadeiramente vencedor? Graças a Deus. Graças a Deus. Então nós vamos abrir uma página do Evangelho para que nós possamos em seguida convidar o nosso irmão Marquinhos para a prece, para a palestra. Deixa eu ver aqui, eu gostei desse assunto, vamos lá. Vou puxar mais para frente um pouquinho, vamos lá.
a indulgência. Nós devemos ser indulgentes para conosco também, né, Marquinhos? Então é o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, e o subitem, a indulgência. Vou ler só uma parte para não tomar muito tempo, Marquinhos, que eu sei da importância do tempo para nós palestrantes. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, evita divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observação chocante, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis feito o que reprovais? É que valeis mais que o culpado. Quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa frequentemente as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Graças a Deus. Então, agora nós desfazemos a mesa e convidamos o nosso irmão Marquinhos para que dê início aos trabalhos desta manhã de domingo. Seja bem-vindo, receba a nossa gratidão e o nosso abraço, e pode ficar à vontade. Primeiro, bom dia a todos e a todas. É sempre uma honra estar aqui, é um prestígio enorme e uma grande responsabilidade assumir este posto para tentar traduzir para vocês aquilo que a gente procurou acerca do tema. Eu gosto muito da pedagogia de utilizar-se do Evangelho, das práticas humanas e da nossa vivência. E praticamente é isso que a gente vai tentar dissecar ao longo desse tema. Salles, como sempre, muito feliz nas suas colocações, e esse pré-requisito de auto-perdão, ele precisa ser relembrado, executado e praticado. Não é redundância da gramática, mas sim uma reverberação que necessita ser exercitada para que a gente, ao olhar no espelho, quando se depara com a pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós, a gente tentar fazer esse exercício. Vamos lá então. Eu gosto muito de observar, e desde o dia em que aqui vim, comecei a perceber o que é que mais chamava a atenção. Posso ter tido algum lapso de esquecer algumas coisas importantes, e efetivamente isso certamente vai acontecer. Entretanto, quando a gente se depara
com um palestrante, independente de quem quer que seja, vem logo essa oração. Quer seja aqui na palestra, quer seja nos trabalhos que são executados na casa, essa invocação de dizer Senhor, ou seja, vinde a mim, vinde a nós, propõe uma reflexão muito significativa de mudança, ou seja, de virada de comportamento. Isso acontece quando? Quando eu troco isso aqui, ó, fazei de mim o quê? Um instrumento disso aqui. Então sou eu que promovo a paz. A paz não está no outro, está em mim. Aquele desafeto que você pode ter tido e que está passando noites a não dormir em razão de problemas emocionais, aquela pessoa não está preocupada se você vai dormir ou não. Mas se você não abrir mão de buscar a paz, não vai ser muito bacana. Continuemos. Troquemos, pois, o ódio pelo amor, a ofensa pelo perdão, a discórdia pela união, a dúvida pela fé. E que mais nos acrescenta? Que nós possamos caminhar fora do erro e encontrar a verdade. Sair da zona do desespero e procurar a esperança. Abrir mão da tristeza em busca da alegria. Sair das trevas a caminho da luz. Pode passar? Ó mestre, ou seja, novamente se pede, vinde a mim. Quando eu consolar, eu recebo. Isso aqui é a lei do retorno. Eu serei consolado. Quando eu compreender, eu também serei compreendido. Quando eu amar, eu serei amado. Por quê? E aí vem o clímax. Porque é dando, ou pois é dando, que se recebe. E a gente quer fazer o caminho retrógrado. Eu quero receber para primeiro dar, para depois dar perdão. É perdoando, ó, que se é perdoado. E é morrendo que se vive. Ou seja, a gente tem nesta oração uma espécie de mapa conceitual para que a gente possa efetivamente quantificar nossa vida. E aí eu comecei a dizer o que é, e aí quando eu fui fazer essa palestra, a entender, porque eu gosto muito de estar no lugar do outro. Se eu estivesse sentado aí, eu gostaria de sair daqui com entendimento de quê? Vamos lá. Eu me perdoo por não ser o pai ou a mãe que eu gostaria de ter sido ou de ser atualmente. Eu me perdoo por não ser o filho ou a filha desejada. Eu me perdoo por não ser o esposo ou a esposa perfeita. E aqui tem que ter muito cuidado nessa perfeição. Eu me perdoo por não ser o profissional que eu queria ser na área que eu sou ou em outra. Eu me perdoo por não ter sido ou ser um aluno exemplar. Eu me perdoo por não ter feito um curso superior. Eu me perdoo por procrastinar, que significa estar sempre prorrogando as necessidades de ontem e deixar sempre para depois. Eu me perdoo pelo sentimento, e aqui é outro, ó, de culpa que eu carrego na minha vida. Eu me perdoo pelas promessas não cumpridas. Eu me perdoo pelos vícios não deixados. Eu me perdoo, olha isso, minha gente, pelas críticas que faço contra mim. E aí o Salles colocou o auto-perdão. Quando eu me vejo do jeito que eu sou, no momento que eu estou agora, e a psiquiatria mostra que quando a gente olha para o passado, o nome disso é depressão, e eu fico com o retrovisor do carro, olhando para ele, dirigindo de forma desgovernada a nossa vida, sem fazer essa auto-reflexão, de que perdi o tempo, de que eu podia ter sido isso ou feito aquilo, e isso vai dar algo muito indesejável para a nossa existência. Mas eu continuei, fui mais redundante. Eu me perdoo pelas vezes que fracassei e não recomecei, porque recomeçar já foi tema de palestra aqui, e olha que dá para muita coisa. Eu me perdoo pelas vezes, e essa aqui é interessante também, pelas vezes que eu tirei vantagem das outras pessoas, mesmo tendo consciência do ato. Eu sei que aquilo prejudica o outro, eu sei que eu vou ganhar ou lucrar com isso, mas não interessa. Eu quero é sair bem na fita.
Eu me perdoo pelos relacionamentos mal escolhidos. Eu me perdoo por não ter obedecido aos meus pais. Eu me perdoo pelas vezes que prometi me aproximar de Deus e não fiz. Eu me perdoo pelas vezes que senti vontade de praticar a caridade e não cumpri. Marcos, ainda tem mais coisa? Tem, vai terminar agora. São as perguntas que a gente vai tentar responder. Eu me perdoo pelo julgamento alheio. Eu me perdoo pelas comparações que tenho feito. Eu me perdoo pelas vezes que prometi mudar e repetir tudo de novo. Aquela dieta, a academia, estudar, ser um empreendedor, não viver o seu propósito. Eu me perdoo, não mentir, eu não vou mentir, mas daqui a pouco, né? Fofocar, ou seja, repetir mais do mesmo. Eu me perdoo pelas vezes que fui ingrato com as outras pessoas. Eu não estou falando coisa grande não, que tem que ser grato. Coisas pequenas, uma gentileza quando alguém pega uma cadeira, pega um copo com água. Ou seja, ser o exemplo como foi Cristo para a gente. E essa última que eu coloquei, me parece que ela está presente na vida de muitas pessoas e, na verdade, a gente meio que ou não toca no assunto, porque é muito delicado, ou não quer expor as nossas fraquezas. Eu me perdoo pelas vezes em que quis desistir da vida. Depressão, suicídio. Está aí os casos, eu já vi palestra que Salles comentava, o alto índice de suicídios que são acometidos a nível mundial, de Brasil, e as causas disso aqui, que estão complementares às respostas que vieram antes dessa última. E a reflexão que eu trago é, não somos perfeitos. Carece de que nós nos refaçamos a cada momento. Como eu disse, eu sempre gosto de trazer o mundo real e a orientação do plano espiritual. Aqui eu vou trazer a proposta de 2 livros que eu os li, que é do Rossandro Klinger, Auto-Perdão, o aprendizado necessário, e as 5 faces do perdão, que a gente vai dissecar cada um a partir de agora. Quem é esse cara? Para quem não conhece, o Rossandro, ele é um exílio e um dos grandes aí, ícones palestrantes do Brasil, psicólogo, palestrante espírita, escritor, professor, mestre em psicologia do desenvolvimento de MBA e em recursos humanos e também consultor em educação. E ele cunhou essa frase: não perdoar é continuar dando poder a quem te machucou. Então é esse chega para lá que a gente vai trazer como proposta para vocês aqui hoje. Ok? Estudo do livro Auto-Perdão. O que é que eu achei nesse livro de mais importante que eu gostaria de trazer? Primeira reflexão. Deus vê potência em nós, versus nós vemos limites que colocamos. Foi afirmado por Jesus o quê? Vós sois Deus. Até que ponto a gente acredita nisso de verdade? Porque as nossas limitações acabam indo de encontro a isso aqui e a gente não dá o passo adiante. Segunda reflexão que traz dentro do livro: Deus sabe que podemos tudo e nós pedimos pouco. Está aqui, ó, relacionamento saudável, um salário melhor para a nossa existência, controle emocional, saúde, felicidade, paz e amor próprio. A gente tem que pedir e aceitar que vai receber. Outra proposta do livro: Deus, perdão infinito. E nós questionamos o perdão dele. Por quê? Porque a gente às vezes pede perdão por nossas ações ou pelas de outrem, mas a gente reitera, parece aquela história do CD furado, que fica ali na mesma música. Pediu perdão hoje, vou pedir amanhã de novo, amanhã depois de novo. Por quê? Por que você está repetindo? É porque você não está acreditando na proposta de que uma vez selado o compromisso com Deus, o perdão já foi feito, já foi extirpado o que você tinha de desafeto, e aí você tem que colocar o que daqui para frente? O crescimento. Já não faz mais parte de sua vida. Outra reflexão que ele traz no livro: Deus quer perdão e nós acumulamos ressentimento. Ele conta lá a história do vômito num avião. Ou seja, estavam 2 passageiros a viajar e naquelas viagens um pouco mais demoradas, alguém levou uma Tupperware com alimentos. Só que tinha feito há um dia atrás.
E ao destampar, ela evacuou um cheiro, um odor desagradável e acabou sujando a pessoa que estava ao lado. O que foi que aconteceu nesse momento? A pessoa que estava ao lado não conhecia quem era a pessoa que lá estava e começou já a ter na vida um adversário para a vida eterna. O que é a ideia que Rossandro quer passar? Por mais que o acontecimento seja um agravante, independente do tamanho, a gente não deve repetir o episódio, porque toda vez que a gente fala mal de um episódio que nos causou mal, aquilo está gravado no nosso subconsciente e a gente vai só aumentando a frequência de ruindade, de pessimismo, de má lembrança. E a proposta do livro é: perdoar é mudar apesar dos acontecimentos. É uma decisão. Sobre o estudo de casos do livro As 5 Faces do Perdão, que são casos reais, ele pediu autorização para fazer, as pessoas apenas modificaram o nome, colocou-se pseudônimos, e ele traz o seguinte: primeiro, mulher abusada sexualmente pelo tio. Olha como precisa de perdão um negócio desse. E aí na terapia, como psicólogo, ele entendeu que a dor deve ficar onde? No passado. Não deve carregar, gerando doença psicossomática, causando até câncer. Está comprovado. Segundo caso, um homem que tem uma vida comum, sem holofotes. Ele percebe que ser simples é também escolher ser feliz. Ou seja, o desejo de aparecer, o desejo de ser aquela luz que os outros têm que perceber que foi acesa no momento que ele chegou. Porque se assim não for, aquilo vai dar meio que uma deprê nele. Ele tem que ser o centro. E esse centro de atenção, ele vai ter que ressignificar para entender que não precisa disso aqui. Caso 3. Médico humilhado pelo pai por não ser o querido do pai. Ou seja, a decisão é necessária para você aceitar o outro. Não é obrigado que o outro goste de mim. Quem tem que gostar de mim sou eu. Dentro da família tem pessoas que têm mais afinidades por uma ou por outra pessoa, e isso não tem problema. Se mãe gosta mais de minha irmã do que de mim, tá bom, vou fazer o quê? Faça apenas o seu papel. Ame sua mãe. E pronto. Vamos a mais um? Quarto caso. Mulher pobre que se torna juíza e compra luxos e um homem bonito para se exibir. Ou seja, eu ralei. Eu fiz tudo. Naquele momento que eu era quem eu não era, ninguém valor a mim dava. Depois que eu alço na condição social, eu agora vou patinar a dança e a valsa. Quem vai determinar sou eu. Qual é o resultado disso? Um relacionamento humilhante e tóxico. Ou seja, ela achando que está dominando o outro, está sendo dominada. Quinto caso e último do livro. Perca, e esse aqui parece que das dores a maior. Perca de um filho pela mãe, a dor persistente. Ou seja, o que foi que Rossandro identificou nessa mãe? Se ela, no caso a mãe, se revolta com Deus, e na terapia e na prática do Evangelho, ela tem a proposta de compreender que precisa perdoar para se libertar da mágoa. Olha logo com quem? Com Deus. Por quê que um filho vai morrer antes do pai? Se a natureza, entre aspas, deveria seguir o curso da vida. Mas acontece. A gente não domina as coisas. Essa que é a grande verdade. E o que é que a gente precisa entender acerca desse segundo livro? É que um acontecimento qualquer que seja, não tem potencial para mudar nossa vida, e aí vem o destaque, para sempre. A não ser que permitamos. Auto-perdão e perdão é capaz de quê? É a proposta que a gente tem trazendo do mundo da psicologia, e daqui a pouco a gente entra no campo do espiritismo. É um componente curativo da autocura, da autoaceitação, do autoamor, da procrastinação, do autoabandono, do ciúme, da autocrítica, da inveja, da ansiedade, da tristeza, da angústia, da arrogância, da comparação, do fracasso, da ingratidão e também da nossa fragilidade. Se libertar de doenças e dores do corpo e da alma. O que é que a gente precisa depreender como reflexão disso? A quem precisamos perdoar? Aí eu acho que cada um faça a sua reflexão. Eu e vocês que estão sentados ou em pé ali, pessoal, a quem vocês precisam perdoar? Fora nós.
Essa pessoa merece o perdão? Ah, Marcos, você não passou pelo que eu passei com essa pessoa. Mas perdoe em nome de Jesus. Perdoe por um bom motivo. E o motivo é, você vai se sentir melhor. Você não precisa adoecer, passar por tanta coisa quanto essa, para entender, só debaixo da sola do sapato, eu estou utilizando um termo bem simples de compreender, que o perdão é libertador. Relato de Rossandro. Aqui vem uma coisa que eu achei interessante também. Existe em Campina Grande, ou existia, não sei se ainda, um festival chamado Micarão, que são essas micaretas fora de época. E aí a pessoa compra uma camisa que eles chamam lá de abadá. Rossandro tinha 16 anos, à época, e ele queria ir para o show da Ivete Sangalo. O fato é que Rossandro tinha encontrado a negativa da mãe. E aí ele fez o quê? Como adolescente, que queria ir namorar, que queria ir curtir, foi ao avô e pediu ao avô um abadá para comprar para ele ir. O avô de pronto deu. E qual foi a consequência disso? É que ele chegou para a mãe e disse: mãe, eu vou para o show da Ivete Sangalo hoje. Você não vai. Vou, porque meu avô já deu o abadá. Todos nós já fomos adolescentes, e quando a gente queria ir para uma festa que a mãe ou o pai dizia não, a gente começa a utilizar a nossa inteligência em nosso favor. Eu vou dizer que eu vou com fulano, ou que vou dormir na casa de ciclano, e isso já me dá um adjuvante para o que eu quero. O fato é que a mãe disse não, e enquanto você estiver sob o meu domínio, você vai fazer apenas o que eu quero. E aí ele foi terrivelmente terrível. Ele quis testar até onde as emoções da mãe iriam. E ele disse: mãe, pois se a senhora não deixa mais eu ir, eu quero lhe dizer que eu não lhe amo mais. E ficou calado por uns 5 segundos. A mãe olhou para ele e disse: meu filho, quem foi que ele disse que eu preciso do seu amor? Ele disse: mas mãe, mas como assim? Você não quer meu amor? Você não me ama? Ele disse: amo. Amar é algo tão complexo que você não sabe nem o que é. Eu te amo porque eu te amo. E se você não vai me amar, o problema é teu. Agora, como eu te amo tanto, eu sei que essa festa não dá certo para você. Você não vai. Pois eu vou para o quarto e vou passar 2 dias sem falar com a senhora. Ela só fez sinalizar para a escada, ele subiu. No segundo dia ele já estava agoniado no quarto. E a mãe ia deixar água, comida. Imagina esse adolescente. Ele estava mais sério querendo saber de Ivete Sangalo. Ele queria se reatar com a mãe. 6, 5, 7 dias depois, o que acontece? Ele tenta falar com a mãe apenas olha, e como uma professora que era da vida, sabia que a pedagogia da disciplina fazia toda a diferença, passou 1 mês sem falar com ele, mas fazendo as atividades normais que tinha que fazer. Monossilábico, direto nas suas falas. O fato é que Rossandro disse que trouxe isso para a universidade, quando foi professor, e para os livros, para compreender que, e aí ele conclui, os pais de hoje querem ser o quê? Respeitados. E o que mais? Amados. E o que acaba acontecendo? Não conseguindo as duas coisas, por ceder quando deveriam impor o que é melhor, sem receio do comportamento do filho. Quer dizer, quando o pai diz que não é para fazer determinada coisa, ou a mãe, aí já fica com receio. Ah, se meu filho trocar minha companhia pela do coleguinha, não é por aí. A gente que já foi educados pelos pais que tivemos, sabemos que a nossa geração é muito melhor e mais grata aos pais por ter dito não quando era para dizer não, do que o que a gente vê hoje. E aí lá vai eu nessa peregrinação de pesquisa procurar Elis Regina, que tem uma música tão bacana chamada Como Nossos Pais. E fui pegar, Yuri, olha o fragmento. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, olha aqui, ó, ainda somos os mesmos. E vivemos, e ainda somos os mesmos, e vivemos como os nossos pais. Quem aqui tem coragem de levantar a mão e dizer que já chegou um momento da vida que teve discussão natural com o pai e com a mãe, quando a gente vê, está repetindo o comportamento que eles nos ensinaram, que a gente naquele momento refutava? É exatamente isso que acontece. Tem outra proposta também, para quem gosta lá da Legião Urbana, pais e filhos. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. E isso é absurdo.
são crianças como você. Aí dá a martelada no dedo. Olha o que ele diz. O que você vai ser quando você crescer. É exatamente isso. Reflexão. Meus pais ontem, somos nós hoje. Eles deram o melhor que podiam com o que tinham. E é o que a gente tenta fazer com os nossos filhos. E agora vamos entrar na abordagem espírita. E aqui não há nem o que dizer. Só há acrescentar. Sermão da Montanha diz o quê? Por gentileza. Propõe. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não precisa a gente tentar traduzir o que já é muito claro. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos. É uma escolha. O caminho a seguir é nosso, é intransferível. Reflexão. Deus quer que perdoemos. Miguel está ali atrás, eu me lembro da palestra de Miguel que dizia, era sobre Deus. O que é que Deus quer de nós? Que sigamos o exemplo, se a gente sintaticamente for colocar. Livros para análise do Espiritismo. O Evangelho e o livro dos Espíritos. Vamos apresentá-los. Capítulo 6, diz lá, portanto, no 23, versículo, se, eu coloquei em caixa alta e sublinhado, que é a condição, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Aqui não quer saber de dinheiro, não. O que a gente percebe que algumas instituições fazem. Parece que o dinheiro é a lavagem mental, espiritual, de sabão, de detergente, o que for. Aqui é outra oferta. E vai, reconciliar-te primeiro com o teu irmão e, vírgula, aí depois você pode continuar. Depois vem e apresenta a tua oferta. Reflexão. A oferta requerida por Deus é a pacificação, porque eu e o outro somos o quê? Um perante Deus. Sobre o livro dos Espíritas, na pergunta 661, diz: poderemos ultimamente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta diz: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando o proceder. E quando é que eu mudo isso aqui, Iraíde? Através das boas ações. São a melhor prece, porque os atos valem mais do que 1000 palavras. Não precisa estar gritando, não precisa estar orando, rezando, fazendo prece em voz alta para chamar a atenção. Isso aí é blá 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 de quem precisa andar muito na esteira para aprender as coisas. E qual é a mensagem que Rossandro propõe enquanto psicólogo, palestrante espírita? Que o auto-perdão é um sentimento mais poderoso e revolucionário que podemos sentir. Por isso, se perdoe pelos fracassos, pelos erros, pelo sentimento de inutilidade, pela nossa vida mundana, pelos nossos dissabores. E lembre-se, ser feliz não é um acaso do destino, é uma conquista existencial. E Kardec diz: com que direito pedimos perdão a Deus para nossas faltas, se não perdoamos as do outro? Não há ressignificação se a gente não fizer o que tem que ser feito. Aqui é um dos sujeitos que eu considero o autor que eu mais li até hoje, até para mim tentar verticalmente crescer enquanto pessoa. Chama-se Augusto Cury, psiquiatra, o homem brasileiro com o livro mais vendidos, tem para quase 100 publicações, eu devo ter chegado aí uns 80, mas essas 3 ideias que o Cury traz, ele já diz tudo que está em toda a sua obra. A primeira: a maior vingança, Zuzuó, contra quem nos magoa é o perdão. Senão a gente vai parar no consultório de psiquiatria para tomar ansiolítico. Senão a gente vai adoecer. Basta que a gente feche os olhos e lembre de quem nos fez mal para o corpo dar um rubro, um aquecimento, aí vem aqui os obsessores batendo a porta, a ira, a raiva, o sentimento de vingança. O que Augusto Cury diz?
Por trás de toda pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. Não há como não ser assim. Aquele que nos gritou com a gente, aquele que quis nos humilhar, aquele que quis subir para nos rebaixar, ele é aquele que a Bíblia propõe. É aquele que quer estar ocupando o primeiro lugar, mas ele devia estar lá atrás. Porque ele não aprendeu, ele apenas ouviu o que tem efetivamente que ser feito. E aqui ele traz também a questão da mulher adúltera e questiona o que Jesus fez. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente sabe muito bem desse episódio. Mas a proposta da particularidade da investigação do escritor, psiquiatra e na época ateu, Augusto Cury, que se converteu, porque ele não entende como alguém humano fazia as práticas que Jesus fez. Quando a gente lembra daquele episódio, a mulher estava ali correndo de um caso de flagrante adultério, onde vários com suas pedras na mão corriam a executar a lei, e ao chegar próximo a Jesus, os que dominavam a lei da época queriam encurralar Jesus. Primeiro, Jesus, essa mulher deve ser apedrejada? E aí estava duas coisas. O primeiro, de que se ele dissesse sim, ele estava a favor da lei mosaica e que inclusive Jesus seria penalizado. E se dissesse que não, ele estava indo contra as leis mosaicas. E aí Chico Martins, o que é que ele faz? Jesus. Primeira resposta que Jesus dá a esse episódio, qual é? O silêncio. Deixa todo mundo na sua zona de conforto de praticar o episódio e ele se abaixa. Começa a riscar o chão. E qual é a ideia? É trazer vocês para uma zona que não é a de vocês. A vibração de vocês não está bacana. E aí, como um golpe fatal, mortal, certeiro, se levanta e diz: quem não tiver pecado, fique à vontade, atire a primeira pedra. Todos sabemos da história o que aconteceu. Foram embora porque a dor da consciência encaminhou eles a fazer o que tinha que ser feito, a não condenar, a não julgar. E aí Jesus conclui: vais e não peques mais. O que é que Jesus quer dizer isso? Até aqui foi feito o que tinha que ser feito, agora não continue a fazer o que estava sendo feito errado. Reflexão: antes Jesus se baixou em silêncio, riscou o chão, provocando a mente daqueles julgadores. Quem realmente é importante na nossa vida? E aí eu fui, quando eu estava produzindo essa palestra, pensar comigo mesmo: quem realmente foi importante na minha vida ou quem é? E comecei a escrever. Quando eu estava em dificuldade, quem estava conosco ou do meu lado? Acho que vocês devem saber. Quando eu caí, quem esteve a me levantar? Quando a gente fica doente, quem nos socorreu e ficou com a gente? Quem teve coragem de passar uma noite no hospital quando a gente precisa? Essa é a pessoa que a gente tem que ficar. Porque quem faz pela gente está fazendo porque nos ama. E isso aqui, quando a gente está nesse estágio, é muito difícil alguém dizer: ei, eu vou ficar com você uma noite no hospital. Talvez não caiba nas contas de uma mão, dos dedos, as pessoas que possam fazer isso pela gente. Quando fomos maltratados, quem foi que nos defendeu, mesmo a gente estando errado? Quando estávamos felizes, quem primeiro comemorou a nossa vitória? Quando me senti fracassado, quem me acolheu? Reflexão: não importa se essas pessoas estão aqui ou não, se já desencarnaram, elas marcaram para sempre as nossas vidas. Grande momento de tudo isso, o reencontro no plano espiritual, para celebrar que a vida continua. E aí, a gente já está encaminhando para o final. Eu, desde o primeiro dia que vim aqui, comecei a coletar também algumas coisas. E trouxe isso, espero que alguns de vocês possam se dimensionar acerca, cada um com o seu problema, cada um com sua angústia, cada um vindo pelo motivo que seja. Mas quando eu vim, o que eu vi aqui, na verdade, o que eu vi quando eu chego? Eu vi que aqui, nessa Casa Espírita Irmãos em Cristo, a gente encontra o amor na sua mais alta dimensão. Eu encontro aqui
disciplina dos trabalhadores e vontade de ver a pessoa melhorar. Eu encontro o perdão como método curativo, por isso pega gancho na palestra. A vida na sua continuidade, a doação sem cobrança. Aqui a gente encontra paz e harmonia. Eu vi o trabalho sobre-humano das pessoas que estão aqui. Eu vi a busca pela reconciliação na matéria e no espírito. Eu vi a certeza do dever cumprido e o resultado comprova. Eu vi o trabalho pelo próximo sem nada em troca. E vi Deus aqui materializado. Eu vi os ensinamentos de Jesus no mundo real. Aqui eu fiz a escolha certa e espero que vocês também. E o que me trouxe aqui? Cada um de nós tem um motivo. O filho tão idealizado, o planejamento guiado, a busca por explicação, a procura por ajuda e também compreensão, a angústia, a empatia, o amor manifesto. O que me trouxe aqui foi também a forma de aprender que o propósito que a gente passa nessa existência tem um significado. O fruto do nosso amor, meu e dela, ser amparado. A ciência e sua complexa explicação sobre Deus. E saber que ambos são a resultante da mesma criação. O que me trouxe aqui foi o aperto no peito, as noites mal dormidas, as perguntas sem respostas, as lágrimas caídas e um choro solitário que expõe a nossa fragilidade e pequenez. Porém, aqui entendi que nunca estamos só, mesmo me sentindo sozinho, que a oração fortifica, encoraja e cura, que cada gota que forma o mar representa o todo, assim como a centelha divina que carregamos é a presença de Deus em cada um de nós. Entendi que moral e caridade andam de mãos dadas e que o modelo fiel a ser seguido é o de Cristo nosso Senhor. Entendi que a reencarnação é o processo pedagógico e necessário e que podemos nos comunicar com os dois mundos, um de cada lado. Entendi que o Espiritismo não é religião, é filosofia, ciência e fé. E que os trabalhadores desta casa são instrumentos de Deus a nos servir. Que as escolhas fortalecem a colheita. Que o amor não pode ser apego. Que o Evangelho é proteção, atração do bem e pragmatismo. Entendi que a lei do retorno nos aguarda para nos absolver ou condenar. Que julgar é ineficaz. E como disse Chico Xavier, tudo passa. Entendi que o reencontro é inevitável, que fazer o bem limpa nossas trapaças, que ser egoísta é uma roubada, a vida passada importa e delineia a existência. Entendi que os trabalhadores desta casa trabalham mais aqui do que na própria casa. Graças a Deus. Eu avisei, não foi? Que bom que nós conseguimos absorver o ensinamento para o resto das nossas vidas. Por isso que eu frisei antes de iniciar que este assunto é de uma importância ímpar, porque ele delineia, ele fotografa e ele ultrapassa as nossas compreensões. Porque o auto-perdão e o perdão é uma lei, são leis, melhor falando, são leis. E sem o cumprimento dessas leis, nós jamais seremos vencedores, nós jamais seremos verdadeiros cristãos, nós jamais seremos felizes. Porque Deus não nos criou para julgar. Deus não nos criou
afrontar o outro. Deus nos criou para sermos homens de bem, e não é possível ser homens de bem sem esses procedimentos que nós acabamos de ver e ouvir. Então, que Deus abençoe o nosso irmão Marcos Campos, que aqui nós reiteramos o convite para que ele traga mais assuntos como este. A sua primeira palestra me marcou bastante, aprendi muito, e nessa ainda mais um pouco. Então, a casa é sua, sinta-se à vontade, e convidamos também a todos os presentes, agradecemos pela boa vontade de aqui estar, e principalmente pelo bom comportamento que nós vimos durante esta palestra. No mais, vou proferir a prece final, e desde já muito feliz pelo momento ímpar em minha e em nossa caminhada. Jesus, só temos uma palavra para resumir tudo isso: gratidão. E que, Jesus, ligados a Ti, possamos continuar a nossa caminhada, possamos abraçar os Teus ensinamentos, possamos abraçar a lei do perdão, possamos abraçar a caridade, não apenas na significação, mas na prática. Possamos, Jesus, viver o amor que o Senhor tanto se sacrificou para nos trazer gratuitamente, e de uma forma tão bela, e de uma forma tão clara e tão objetiva, para que nós pudéssemos perceber de que somente o amor cura, de que somente o amor é capaz de nos transformar em seres melhores, em seres mais amáveis e amados, e por que não dizer felizes. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar agora para o passo magnético. Todos possamos fazer o silêncio necessário para que aqueles que estejam na câmara de passe possam melhor absorver os fluidos que aqui serão doados por nossos trabalhadores e servos do Cristo de Deus. Tenha um bom domingo, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.